já compartilhar. Não dá certo. Parece que eu tenho que abrir o meu arquivo. Aí eu consigo já compartilhar. Isso mesmo, tá aqui. Assim eu compartilho e vocês... Acho que vocês estão vendo, né? A tela. Sim, perfeito. Já está aparecendo. Ótimo. Então, vamos lá. Já está gravando? Deixa eu esperar. Um minutinho, a gente já começa a falar. Enquanto isso, eu vou até já, pelo outro computador, ver se eu baixo a aula da manhã. Pessoal, é o seguinte, vamos, não consigo não falar. O Vitor está entrando. Peraí, deixa eu só... Boa noite, Vitor. Passaram bem, pessoal, esses feriados? Conseguiram se proteger, estudar? A gente tem que perguntar isso no fim, né? Foi bom para dar uma adiantada aí no que estava atrasado, né? Vocês estavam com muita coisa para fazer, é isso? Sim, ajudou bastante. Então, já está gravando, iniciando então vamos entrar nessa conversa, nesse assunto, e aí a gente já segue para a tela. A gente foi combinado entre nós na turma, né, isso eu combinei com as duas turmas, tanto com a da manhã quanto a da noite, essa questão dos exercícios que a gente fez em aula e que eu coloquei lá na ferramenta, no AVA, e tive que colocar prazo para vocês entregarem em função da necessidade institucional, que o AVA era acompanhado, enfim, tá? Agora a gente teve essa questão dos feriados, na verdade a gente não teve aula no dia 26, né, de março, e semana passada não teve aula exatamente por conta do feriado da sexta-feira, já era um feriado, né, previsto. Então a gente, sim, ficou uma aula só sem ter conteúdo, e essa semana do feriado, inclusive, eu me inteirei, né, mais ainda das questões institucionais, e eu tenho até dia 30 de abril que atribuiu uma nota de primeiro bimestre, né, acho que é P1 que vocês falam, né. Aí eu entendi a sistemática da universidade, inclusive, tanto é que parece que vocês vão fazer uma tal de prova unificada, não é isso? Na terça-feira, e que são questões de todas as matérias, né? As questões da prova unificada de direito das sucessões, fiquem tranquilos, porque absolutamente tudo foi conversado em aula, então quem acompanhou a aula, mesmo depois quem assistiu a aula gravada, tem todos os subsídios aí para responder as perguntas, né? Fica triste porque triste assim, fica chato porque, na verdade, aqueles que são alunos que estão no primeiro ano, segundo ano, né, acabam não conseguindo responder. Mas, enfim, tem uma motivação por isso, enfim, é uma critério da universidade. Ok. Então, eu entendi, pelo que eu entendi, para vocês, essa prova unificada que vocês vão fazer na terça-feira, se eu não me engano, tem valor 4, e cabe ao professor de cada disciplina atribuir até 6 pontos para compor essa nota, né? E aí eu fiquei pensando, ou seja, eu tinha uma obrigação de pensar o que eu vou aplicar com vocês para valer 6 pontos. E eu achei muito, muito complicado a gente, com aula online, eu aplicar uma prova, porque eu vou ser muito sincera, gente, prova é mais fácil. É mais fácil, acho que tanto para vocês quanto para mim, né? Porque a gente faz a prova, vai lá na aula, aplica a prova e pronto, né? E depois o professor, claro, tem aquele trabalho de corrigir, mas, né? E vocês também estudam, claro, mas fazem a prova no momento da aula. Mas numa aula online fica muito, muito complicado de fazer isso. Então eu bolei o seguinte, o que a gente pode fazer. Eu tenho, na verdade, aula hoje, dia 9, eu tenho aula semana que vem com vocês, peraí, deixa eu permitir que o Alex está tentando entrar aqui. Eu tenho aula com vocês, então, dia 9, dia 16 e dia 23, tá?
que eu proponho? Na verdade, eu já coloquei lá no sistema, na aula de hoje, uma atividade por aula, tá? Que a gente vai fazer. Hoje eu vou dar a aula, o conteúdo já está pronto, talvez a gente até encerre um pouco antes, porque a gente tem conseguido encerrar um pouco mais cedo, mas o conteúdo ele está adequado, tá? Porque hoje, tá aí na tela, inclusive, hoje a nossa proposta, tá? É dar conta de toda essa parte da vocação hereditária, né? E eu vou explicar logo em seguida, eu já entro no nosso conteúdo. Deixa eu só explicar um pouco essa sistemática da questão, né? A questão, inclusive o exercício, eu não vou compartilhar a tela porque ele está em Word, mas ele está lá no AVA, tá? A ideia então eu vou dar um exercício para vocês fazerem hoje, para entregar até na quinta-feira, né, ou na sexta, até o horário da aula, semana que vem, com valor de 2 pontos. Imaginei um outro exercício simples também, no dia 16, com valor de 2 pontos, e no dia 23, como eu tenho que entregar a nota dia 30, no dia 23, eu gostaria de talvez aproveitar a aula do próprio dia 23 para dar conta de algum conteúdo e depois eu fazer alguma atividade para vocês entregarem no próprio dia 23, pelo sistema, ou de repente no máximo na segunda, na terça-feira da outra semana, porque dia 30, que é uma sexta-feira, nós temos que ter aula e eu já tenho que ter essas notas lançadas, né? Então eu não vou esperar às 21 horas para lançar a nota de vocês, tá? É muito complicado, tá? A ideia é assim, então assim, eu não posso avaliar, muitos me falaram assim, professor, os professores têm dado as atividades ao longo, até vocês mesmos, não sei quem que foi que comentou, foi bom esse feriado porque deu para a gente colocar as coisas em ordem, né? Eu não passei nenhuma atividade para vocês ainda, a atividade que eu passei foi meio que pro forma, porque a gente resolveu os exercícios em sala de aula, digamos assim, né? E agora chegou o momento de que eu tenho que passar alguma coisa para pontuar vocês, tá? E aí eu pensei em algo um pouco mais simples. Tanto é que o exercício de hoje, proposto hoje, então ele já inicia dentro dessa pontuação de 6, valendo 2 pontos. Então, são 3 exercícios, valendo 2 pontos cada um, tá? E em função, muitas vezes, do conteúdo que a gente tem trabalhado da aula, né? Então, talvez exija um pouquinho mais só de pesquisa, mas algo rápido, tá? Então, eu vou comentar aqui com vocês, inclusive, já porque está gravando, o exercício de hoje, tá? Hoje, o nosso conteúdo, aí vocês que eu já estou transmitindo aí na tela, compartilhando na tela, o nosso conteúdo visa, na verdade, terminar um conteúdo que a gente iniciou na nossa última aula, tá? Na nossa última aula, nós começamos a abordar a questão da vocação hereditária, o artigo 1829 do nosso Código Civil, que vai falar a ordem da vocação hereditária, a ordem da sucessão, né? Que ordem que deve seguir quem tem direito a ser, né? A ser o sucessor do morto, do decujus, com que nós estamos discutindo uma questão de direito de herança, tá? E nós falamos, essa ordem de sucessão, ela segue, né? A questão de sucessão dos descendentes, pelo inciso 1º do 1829, a sucessão dos ascendentes, pelo inciso 2º, a sucessão pelo cônjuge, conforme o inciso 3º, e a sucessão dos colaterais. O que nós discutimos na aula passada? Nós conseguimos dar conta de discutir, basicamente, a sucessão pelos descendentes e pelos ascendentes. Entretanto, essa sucessão pelos descendentes e pelos ascendentes, ela está excepcionalmente no Código Civil atual em concorrência com o cônjuge.
A questão da sucessão hereditária, inclusive, é em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de casamento, né? Assim como a sucessão pelo ascendente, que é o segundo na linha sucessória, em concorrência com o cônjuge. Então, na verdade, nós demos conta, né, dessa questão na aula passada, e nós precisamos ainda trabalhar os outros incisos do mesmo artigo, do 1829, tá? Boa noite, Michele. Nós vamos trabalhar os outros incisos, que é o inciso 3º e o inciso 4º, que fala da sucessão pelo cônjuge sobrevivente e a sucessão dos colaterais, tá? Então, nós vamos abordar este assunto e alguns artigos ali, num capítulo específico, logo após essa questão da sucessão legítima, né, de um capítulo específico da vocação hereditária, que é a questão de representação. Vocês vão entender o que significa isso. Ao começar a elaborar para vocês, então, essa parte da sucessão pelo cônjuge, eu me deparei com uma explicação necessária que eu teria que fazer a vocês em relação ao Código Civil anterior, de 16, e ao Código Civil atual, no que diz respeito a essa sucessão pelo cônjuge sobrevivente. Quem que é o cônjuge sobrevivente? O cônjuge sobrevivente é o viúvo, né? Aquele que, o viúvo ou a viúva, vamos dizer assim, aquele que ficou vivo, né? De um marido ou de uma esposa que acaba vindo a falecer, tá? Aí, eu peguei lá, né, que eu sigo muito o livro do professor Pablo Stouza, que eu acho que a linguagem dele é um pouco mais atual, enfim, com preferência, né? Embora a gente siga o código, né, a gente tem que sempre olhar uma doutrina, consulto outras às vezes, mas eu gosto mais do Stouza. E, na verdade, assim, o que eu estou colocando é posição e isso nunca vai ser cobrado. O que vai ser cobrado é entendimento da própria legislação, tá? O Stouza, inclusive, começa a falar dessa sucessão do cônjuge falando da diferença, né? Tanto é que eu peguei a frase dele para colocar no exercício. Quem olhou o AVA vai ver na tarefa essa questão. Tá dessa forma, né? Fala assim, olha, para a tranquilidade dos operadores do direito sucessório, o novo Código Civil acertadamente mantém apenas o direito real de habitação e extirpa o usufruto vidual. Eu ainda grifei, acho que saiu assim lá no sistema, direito real de habitação e usufruto vidual. Ainda coloquei uma explicação, né, uma notinha lá do que é o usufruto vidual, que é, na verdade, relacionado à viuvez, né, o usufruto da viúva ou usufruto do viúvo, que compensa com a inclusão do supérstite na ordem necessária da vocação hereditária. Aí, o que eu pedi para vocês? Em função dessa frase, eu pedi para vocês fazerem um texto dissertativo. Aí eu até coloquei, assim, de no máximo 30 linhas, tá? Então, assim, gente, 30 linhas, pode ser mais, pode ser menos, né? Para vocês terem uma referência de que é algo curto, é algo conciso, né? E que seja um texto de vocês, né? Essa que é a intenção, porque vocês vão se socorrer a uma doutrina, vão ler essas referências. No livro lá do Pablo Stouza, por exemplo, que é um livro que eu já compartilhei com vocês, são 2 ou 3 páginas no máximo sobre essa questão, então, assim, eu vou pedir uma coisa bem específica, que vocês leiam algo muito específico e que façam o texto de vocês, tá? Então, eu peço que nesse texto vocês expliquem o que é direito real de habitação e o que é esse usufruto vidual. E explicar por que esse cônjuge supérstite, que é o cônjuge que é o cônjuge previsto aqui no inciso 3º do 1829, que é o cônjuge sobrevivente, por que esse cônjuge supérstite foi incluído na ordem da vocação hereditária? Por que existe esse artigo, esse inciso, desculpa, 3º do artigo 1829, tá? Então, é algo simples, no meu entender, para vocês fazerem, valendo 2 pontinhos, para eu poder compor a nota de vocês, sem maior problema, tá? E que eu imagino fazer isso na próxima aula também. Eu pensei de pegar um probleminha
de segunda fase de exame de ordem, né, para vocês responderem para a semana que vem. Então, um dia, né, uma síntese de algo que vocês vão ler, né, de uma doutrina relacionada à nossa disciplina, aí depois um exercício prático do exame de prova da OAB, né, e em seguida, espera só um pouquinho, gente, que eu preciso achar um negócio aqui, em seguida, não posso achar isso, desculpa, e em seguida aí eu estou imaginando aqui o exercício. Não, falar para vocês que eu tenho. Desculpa, gente, fazer duas coisas mas não dá certo. Eu estou querendo colocar a aula da semana que vem, da manhã, no YouTube. E aí a gente faz um exercício no dia 23, eu tenho que pensar em função do tempo, inclusive, né? Eu vou fazer uma coisa, de repente, mais simples, de repente um exercício ou dois de primeira fase de OAB, com uma justificativa pequena, enfim, algo mais simples em função do tempo, tá? Me perguntaram, inclusive, o pessoal da turma da manhã, professora, mas eu fiz com tanto esforço, com tanto afinco, a matéria, as questões, enfim, você não pode dar uma avaliação, um ponto positivo. Na verdade, a gente pode pensar nisso, tá? Sem problema nenhum, para aquele que ponto positivo, enfim, uma melhoria na nota, né? Aí eu vejo isso na semana que eu for fechar a nota. Tudo bem, gente? Combinado isso? Podemos falar sobre a nossa aula de hoje, inclusive, gravou aqui esses comentários, então, para vocês entenderem, o exercício já está lá na aula de hoje, na tarefa, lá no AVA, tá? E aí eu vou dar continuidade à nossa matéria. Particularmente, eu acho a aula de hoje bem interessante, porque a gente vai caindo a ficha dessa questão da sucessão hereditária, e hoje a gente vai encerrar. Então, assim, falando um pouquinho dessa tela mesmo, né, que eu coloquei qual que era o assunto da aula, nós vamos falar da sucessão do cônjuge, que está no 1829, o cônjuge concorre com o descendente com o ascendente, mas ele é reservado a ele também um artigo, um inciso específico, que é o inciso 3º do 1829. E aí, o inciso 4º do 1829, na linha da sucessão hereditária, diz respeito à sucessão pelo colateral. Então, a gente vai ver quem que é esse colateral. Eu já adianto, né, que é tio, que é sobrinho, ou tia, ou sobrinha, e a gente vai ver essa questão, tá? E ao final a gente vai entender essa questão de direito de representação. Feito isso, se vocês estiverem acompanhando pelo Código Civil, a gente vai encerrar esse título de sucessão legítima, né? Então, a gente sabe que tem a forma de sucessão pela legítima, pela vocação hereditária, né? Qual que é a legítima? A legítima é aquele que respeita, que valoriza, né, a questão da família, né? Na sucessão de bens, né? De bens e direitos, tá? E a gente vai entrar, então, na semana que vem, já no dia 16, essa questão da sucessão testamentária, tá? Que aí é um outro título do Código Civil, a gente vai entender em que pese a gente use pouco, né, isso no nosso direito de sucessão no Brasil, mas ele está previsto na lei, então nós temos que conhecer, não tem muita saída, tá? Bom, dada todas essas explicações, acabaram até sendo exaustivas, vamos lá para a nossa aula. Eu quero aumentar aqui, ó, e que eu aumento, gente, aqui na minha tela, eu não consigo, na verdade, ver quem vai entrar, então eu peço a ajuda de vocês, caso me chama aí pela voz, tá, porque eu não consigo ver, eu só consigo ver a minha tela, né, e eu acho que eu facilito para vocês se eu deixar ela grande, tá?
Aí vocês me avisem, por favor. Ah, professora, tem alguém querendo entrar, para eu poder voltar aqui da tela grande, reduzir, tá? Bom, então vamos lá. Nós vamos... Opa, ó, já escutei um barulhinho, peraí. Deixa eu voltar aqui para o nosso Google. Aqui é o Gustavo, está querendo entrar. Bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Vamos lá. Voltando para a minha tela cheia. Pessoal, então, como eu já estava dizendo, a gente vai ver a questão da sucessão do cônjuge. Que é esse? Inclusive, essa tela é a tela relacionada à atividade que vocês vão ter que fazer essa semana, né, para a nota. A hora que a gente começa a ver na doutrina, como é que se dá essa sucessão pelo cônjuge, a primeira coisa que fala é justamente que o Código Civil de 2002 extinguiu esse usufruto vidual, né, sendo que isso era previsto no Código Civil de 16. Justamente por levar em conta uma dificuldade muito grande da sua aplicação e divergência, obviamente, jurisprudencial. Quando a gente encontra dificuldade de aplicação de um texto legal, a gente vai encontrar divergências jurisprudenciais, né? Sobretudo, em relação a essa questão. O que é o usufruto vidual? O usufruto vidual é justamente o usufruto dos bens do morto, da viúva ou do viúvo, né? E o que o Código Civil de 2002 fez? Ele manteve somente essa questão do direito real de habitação. Então, é justamente isso que eu pergunto lá no exercício, né? Então, ele até coloca assim, né, isso é uma posição do Pablo Stolze. Para a tranquilidade dos operadores do direito sucessório, o novo Código Civil, ele acabou acertando, né, mantendo somente o direito real de habitação e acabando com esse usufruto vidual, que se compensa, na verdade, com a inclusão do cônjuge superstite. Quem que é o cônjuge superstite? O cônjuge superstite é aquele que sobrevive, né, é o viúvo ou a viúva. Na ordem da vocação necessária, de vocação hereditária. Deixa eu explicar isso para vocês, se for necessário, eu até volto aqui numa tela que a gente teve da aula passada, em relação aos regimes de casamento, tá? O que é isso? Olha, ok, o Código Civil de 2002 falou assim, olha, não tem usufruto vidual, só tem direito real de habitação. Porém, o Código Civil de 2002 fala assim, olha, o cônjuge, ele concorre para fins de vocação hereditária, ele concorre com o descendente, ele concorre com o ascendente, e ele tem na ausência de ascendente e de descendente, o cônjuge sobrevivente é herdeiro. Então, o que o Código Civil de 2002 fala? Ele dá condição ao cônjuge de ser herdeiro, tá? Quais são as possibilidades do cônjuge de ser herdeiro? Concorrendo com o ascendente ou concorrendo com o descendente, porque o descendente é o primeiro na linha da sucessão, né? E isso, eu vou até abrir aqui para vocês no outro computador e vou falar, e depois vocês podem até rever isso da aula passada, porque isso gera muita dúvida, e a gente só vai caindo a ficha aos poucos, na verdade, quando a gente vê a matéria como um todo, né, e não a matéria específica daquela aula, e eu deixei isso muito claro numa tela na aula passada, né, a hora que a gente começou a falar da sucessão legítima. Tanto é que quando a gente começou a falar do 1829, do Código Civil, que nós vimos o inciso 1º, que fala que a sucessão legítima, ela tem a seguinte ordem, então é uma ordem específica, né, taxativa, não é exemplificativa, mencionando que a sucessão se dá pelos descendentes, só que aí tem uma vírgula e fala assim, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, né? Quando eu vou para o inciso 2, também, a sucessão se dá pelos ascendentes em concorrência com o cônjuge. A concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, com os filhos, né,
ela vai depender do regime de casamento existente entre eles, tá? Então, assim, o cônjuge, ele é meeiro, ele não é herdeiro. Só que pelo código, ele pode vir a ser herdeiro dependendo do regime de casamento. Quais são as situações? Ele não vai ser herdeiro se o casamento for com comunhão universal, se o casamento for com separação obrigatória, ou se o casamento for em comunhão parcial, se o autor da herança, se o morto, vamos dizer assim, tiver bens particulares, que não foram adquiridos na comunhão do casamento, tá? O que seriam bens particulares? A gente vai imaginar o seguinte, que, vamos dar um exemplo bem simples, eu sou casada e o meu marido morre, só que durante o meu casamento, o meu marido tinha bens particulares, tinha bens antes da minha união, né, antes da nossa união, que recebeu de herança ou que adquiriu não importa a forma como ele adquiriu, né? Então, assim, se eu casada com ele, ele tem bens particulares, na divisão desses bens particulares, eu concorro com os descendentes, tá? Mas dos bens particulares, naquilo que a gente conseguiu e que eu construiu em conjunto, eu não sou herdeira, eu sou meeira, tá? Agora, quando que isso acontece, professora? Quando que acontece do cônjuge sobrevivente concorrer com os descendentes? Acontece do cônjuge sobrevivente concorrer com os descendentes quando há um regime de casamento de participação final dos aquestos, quando há o regime de separação convencional, ou quando há esse regime de comunhão parcial, se deixou esses bens particulares. Então, só em relação a esses bens particulares, tá? Isso está nas telas da aula passada, bem diferenciado por conta do regime de casamento, porque isso dá, a gente tem essa dúvida, tá? Então, aqui, quando a gente chega no inciso 3º do artigo 1829, a gente vem nessa dúvida, não, peraí, né, como é que eu tenho o inciso 3º que fala que o cônjuge sobrevivente, ele concorre, ele faz parte, ele pode ser herdeiro, né, se ele está previsto como herdeiro, peraí que tem gente entrando, se ele está previsto como herdeiro concorrendo com o descendente e com o ascendente, tá? Bom, se eu for mais adiante, então eu encontro lá, né, o caput do 1829 menciona que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem, inciso 3º ao cônjuge sobrevivente. Aí, logo após o término do 1829, existe o 1830 que fala o seguinte, olha, e aí começa a disciplinar, digamos assim, essa sucessão do cônjuge sobrevivente. Fala o seguinte, olha, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornaria impossível sem culpa do sobrevivente. Então, veja bem, eu consigo esse reconhecimento sucessório de um cônjuge sobrevivente em todas as situações? Não, eles não podem estar separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. O que é esquisito, porque a realidade hoje nos mostra que é esquisito sim, tá aí em amarelo, né? É questionável esses 2 anos, na verdade, né? Por que o legislador coloca os 2 anos, tá? Então, vocês vão encontrar na doutrina esse tipo de questionamento. O que vale a pena? A gente tem que pensar em situações em exemplo, né? Eu até copiei os exemplos mesmo do Pablo Stolze, porque eu achei eles bem didáticos. Olha só, gente, que situação é essa? Vamos lá. A Carmela está separada de fato do seu marido Alisson há 1 ano.
Isso é possível? Isso acontece, né? Está separada de fato há um ano e ela já fez outra família, já constituiu uma nova família, já tem um companheiro, o Jordão. Então, assim, Alisson, se o Alisson morrer antes desses 2 anos, previsto lá no 1830, por óbvio, né, a Carmela não teria sentido algum ter algum direito sucessório, né? Até porque ela é o quê? Ela já está integrante de outro núcleo familiar. Só que a norma fala dos 2 anos, então, assim, pelo texto frio da lei, por mais que não faça sentido algum ela ser considerada a cônjuge sobrevivente e concorrer com os ascendentes e os descendentes, né, na ordem da vocação hereditária, ela acaba tendo esse direito. Claro que isso dá uma super margem para questionamentos, né? E aí vai ser caso a caso, mas dá uma margem para bastante questionamento judicial, inclusive, né? Mas a lei em si não resolve, a gente precisa acionar o judiciário para conseguir ter uma posição para o caso concreto, né? A gente não consegue encontrar essa solução na própria lei. Bom, continuando, próximo slide. O próximo slide já vai para o 1832, né? Que vai falar o seguinte, que em relação a esse cônjuge sobrevivente, quando ele concorre com os descendentes, que é o que está previsto lá no inciso 1º do 1829, caberá a esse cônjuge o quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com o que concorrer. Então, vamos lá, para deixar isso claro mais uma vez. O cônjuge concorre com o descendente nas situações específicas previstas no 1829, tá? Em relação aos, dependendo do regime de casamento. Então, caso aconteça um regime de casamento que permita com que o cônjuge sobrevivente concorra com o descendente, esse cônjuge sobrevivente vai caber a ele, na verdade, por cabeça, a cota parte de 1/4, que é o que está na lei, tá? Então, a lei, ao falar que esse cônjuge sobrevivente herda por cabeça, ela quis fazer o quê? Quis dar um tratamento igual aos demais herdeiros. Então, assim, esse cônjuge sobrevivente acaba tendo o mesmo direito, digamos assim, que os descendentes, tá? Vamos lá. Próximo. Na verdade, não é o exemplo. Eu acho que eu estou pulando tela. Peraí, gente. Então, a gente deu o exemplo da Carmela, esse aqui do herda por cabeça. Aí, vamos dar um exemplo do Joaquim. Olha que interessante. O Joaquim, casado com a Alice, morre. Deixa eu aumentar aqui para vocês. O Joaquim, casado com a Alice, morre. Alice. Além da viúva, ele deixou 2 filhos comuns, ou seja, do próprio casal, José e João, e ainda 2 netos, Poli e Manu, filhos do seu falecido filho Policarpo. Então, que o Policarpo é pré-morto, né, em relação a Joaquim, porque ele morreu antes que o Joaquim, tá? Caso o regime de casamento permita com que a Alicia, que era casada com Joaquim, concorra com os descendentes, ela herdará por cabeça, ou seja, por igual, cabendo a ela o quê? 1/4 da herança. Então, como é que fica? José e João também herdarão 1/4. Então, José 1/4, João 1/4, Alice 1/4. E Poli e Manu, que são os herdeiros do Policarpo, que é pré-morto, que estava morto já, vai dividir essa fração de 1/4, que caberia do seu pai, né? Isso é a questão da representação, que a gente vai ver logo ao final da aula, tá? Mas é um exemplo dado para a gente entender o seguinte, aí vale o comentário, acho que vale a pena a gente comentar aqui, né? Qual seria a pergunta? Então, a lei, né, a norma, deixa muito claro a questão
da cota inferior, não pode ser a cota do cônjuge inferior a a quarta parte da herança, tá? Mas vocês concordam comigo que essa cota parte, então, prevê, primeiro, 25% da herança para o cônjuge sobrevivente, tá? Só que ela acaba privilegiando o cônjuge sobrevivente por conta de se tiver mais filhos, né? Imagina que a Alice tinha 10 filhos, no exemplo anterior lá com o Joaquim, né? A lei reserva a ela os 25% da herança, e os outros 75% tem que ser dividido com os demais filhos, com todos os filhos, tá? Então, assim, essa norma, esse artigo 1832, primeiro, ele deixa claro que o cônjuge sobrevivente tem direito, no mínimo, a 25% da herança, de concorrer com os filhos comuns do casal, né? Em outras palavras, tá? Se o cônjuge superte de concorrer com um filho, ele herdará metade. Com 2 filhos, herdará 1/3. Com 4 filhos, herdará 1/4. Mas, como eu disse, se concorrer com 5, com 10, terá garantido sempre esse 1/4, cabendo aos demais dividir o restante, tá? Então, acaba sendo, sim, um privilégio, vamos dizer assim, né? Isso que o legislador, acaba sendo, sim, um privilégio que o legislador deu aí para o cônjuge sobrevivente, tá? Um cuidado que a gente tem que ter também nessa questão, já que o cônjuge sobrevivente concorre em situações específicas com os descendentes, é que existem os descendentes, ou seja, existem os filhos, que são frutos da união deste casamento, digamos assim, né? E existem filhos que não necessariamente são frutos dessa união, né? Então, a gente fala da filiação, que o cônjuge sobrevivente concorre com a tal filiação híbrida, né? Ou seja, descendentes comuns do casal e descendentes exclusivos do falecido. A grande questão e neste caso, também haveria direito ao mínimo de 25% desse cônjuge, tá? Porque se a gente for ler com cuidado, o 1832, ele deixa muito claro sobre... ou melhor, ele deixa muito claro essa questão dos ascendentes, mas ele não especifica, né, qual é o direito, digamos assim, desses ascendentes em relação ao cônjuge sobrevivente, né? Que tipo de ascendente que tem que ser, né? Que tipo de descendente tem que ser, se é o comum, ou se pode ser também os exclusivos do falecido. Isso também vai gerar muita questão, a doutrina vai ter que enfrentar esse questionamento, assim como a jurisprudência, porque o Código Civil, na verdade, ele silencia, ele é omisso, assim, ele não enfrenta a questão. E aí a gente deixa, né, para essas discussões jurisprudenciais, né, para o caso concreto, tá, apresentados. Bom, pessoal, até aqui, vamos lá. Com isso, eu só finalizar aqui o meu chá. Com isso, a gente consegue dar conta da questão da vocação hereditária, do inciso 1º, 2º e 3º do 1829, tá? Só que existe mais um inciso, que é o 4º, que fala que a sucessão, da ordem da vocação hereditária os descendentes, os ascendentes, o cônjuge sobrevivente e inciso 4º, quem é? Os colaterais, né? Então, cabe a gente aqui agora discutir um pouquinho quem são esses colaterais, tá?
Segundo o artigo 1592 do Código Civil, os colaterais são aquelas pessoas provenientes do mesmo tronco, sem descenderem uma das outras. Então, eu tenho que encontrar, né, o descendente comum, que é o mesmo tronco, no linguajar mais claro é tio, é sobrinho, enfim, tá? Irmãos, desculpa, né, irmãos, que é em segundo grau, e os primos entre si, que são o quarto grau, tá? Então, tem que fazer, para a gente não ter muita dúvida, a gente tem que fazer aquela arvorezinha, né? Pai, mãe, filho, de quem que o pai tem irmão, de quem que a mãe tem irmão, quantos filhos o irmão da mãe teve, quantos filhos o irmão do pai teve, enfim, tá? Isso vocês vão desenvolver bastante em direito de família, que aqui a gente acaba aplicando para tentar alcançar e entender quem que é o colateral, tá? Aqui na tela eu coloquei uma falazinha aqui, umas frasezinhas que ajuda a gente a entender. Se vocês quiserem desenhar, inclusive, fiquem à vontade. Como eu não tenho lousa, né, porque a gente está não presencial, mas vamos lá. Horizontalmente, os parentes consanguíneos na linha colateral são aqueles que, sem descenderem um dos outros, derivam do mesmo tronco comum. O exemplo é o irmão, a sucessão é colateral, ele é colateral de segundo grau, né? O tio, sobrinho, que é o colateral de terceiro grau, ou o primo, que é o colateral de quarto grau, tá? O parentesco civil, por sua vez, por inserir essa pessoa do contexto familiar como se descendência genética houvesse, amolda-se a essa perspectiva de análise, né? Então, assim, o meu irmão, que é parente colateral de segundo grau, ele, não importa se ele foi adotado ou não, ele é o meu parente colateral de segundo grau, tá? O Código Civil brasileiro, o vigente, né, de 2002, em relação ao anterior, ao de 1916, ele reduziu esse grau de parentesco aí da vocação hereditária, né? Então, essa colateralidade lá do Código de 1916, ela era até o sexto grau, e agora, com o Código Civil de 2002, ela é até o quarto grau, tá? Bom, é um critério que acompanha essa regra que a gente tem no direito da herança, que visa preservar essas relações familiares. Se não tiver cônjuge sobrevivente, que está lá no 1839, né, fala assim, olha, se não houver o cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, havendo evento morte, qual que é a linha da vocação hereditária? A ordem da vocação hereditária é dos descendentes, dos ascendentes, sempre em concorrência com o cônjuge, e depois ao cônjuge sobrevivente. E aí, não havendo, inciso 4 do 1829, não havendo cônjuge sobrevivente, por isso que tem esse 1839, tá? Não havendo cônjuge sobrevivente, quem que está na vocação? Quem que entra na vocação? Os parentes, os colaterais, até o quarto grau, tá? O 1840 do Código, ele vai falar assim, que na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. O que é isso? Vamos lá, vamos entender. Um ponto importante, a gente vai ter um exemplo daqui a pouco, um ponto importante a ser considerado é a diferença de tratamento jurídico, de novo, entre os irmãos unilaterais, que é o irmão só por parte de pai ou por parte de mãe, e o irmão por parte de pai e mãe, que são os bilaterais, ou tal dos irmãos germanos, né? Para entender, inclusive, o 1841 e o 1842, tá?
que o 1841 coloca? Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais, como irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que cada um daqueles herdar. Não concorrendo, 1842, não concorrendo à herança, irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Então, olha só, está fazendo uma diferença entre a herança do bilateral e da herança do unilateral, não é isso? Bom, aí eu peguei esse exemplo da Mariana Diniz para a gente fazer a conta, para isso ficar claro para a gente. Ele é didático, em que pese a professora ela foi feliz nesse exemplo, na verdade ela peca do Clóvis Bevilacqua, mas ela foi feliz porque ela não é tão feliz assim nos outros exemplos. Eu gosto muito dela, mas às vezes a gente fica, eu particularmente fico confusa aí com algumas coisas que ela escreve, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai conseguir entender plenamente. Vamos lá, vamos pela leitura para entender essa diferença do irmão bilateral e do irmão unilateral, tá? O que ela coloca? Olha, para efeito de herança de colateral, o artigo 1841 do Código distingue o irmão bilateral ou germano, que é o filho do mesmo pai e da mesma mãe, do irmão unilateral, consanguíneo ou uterino, aquele que só um dos genitores é o mesmo estabelecendo. Concorrendo, então, o que o artigo 1841 coloca? Já li para vocês, mas vamos lá. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilateral com irmãos unilateral, cada um desses herdará metade do que cada um daqueles herdar. Só um pouquinho que eu tenho que sair, porque alguém está pedindo para entrar. Isso, Rodrigo. Voltando. Aqui no exemplo dela. Então, a esse respeito, ela fala aqui. Volta. Hipótese em que a sucessão se opera por direito próprio, partilhando-se o quinhão hereditário por cabeça, atendendo-se, porém, ao privilégio de que gozam os irmãos germanos. A esse respeito, esclarecedor é o exemplo dado por Clóvis Bevilacqua, a saber, olha só o exemplo para a gente ficar claro. O de cujos, o morto, deixa uma herança de R$240 mil para 2 irmãos bilaterais e para 2 irmãos unilaterais. Os irmãos unilaterais receberão 2 porções simples e os bilaterais 2 porções dobradas. Ou seja, de acordo com 1841, né? Ou seja, ao todo 6 porções. As simples serão do valor de R$40 mil, porque são 240 mil dividido por 6. Então, 40 mil para as 6 porções. E as dobradas de 80 mil, 40 mil vezes 2. De forma que os 80 mil vezes 2 dá 160, e os 40 vezes 2 dá 160. 160 mais 160, 240. Essa partilha submete-se à seguinte regra, que é infalível, qualquer que seja o número de irmãos unilaterais ou bilaterais. Então, é o quê? Cada irmão bilateral, porque ele é irmão de pai e de mãe, ele é representado pelo algarismo 2. E o irmão unilateral, que é só irmão de mãe ou de pai, pelo número 1. Então, divide-se a herança pela soma desses algarismos. O quociente encontrado multiplicado pelos respectivos algarismos representativos do bilateral e unilateral será a cota hereditária de cada um. Então, com esse exemplo, faz sentido quando a gente relê aqui o 1841 e vê lá, ó, concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, que é o caso do exemplo, né? Irmão de pai e mãe e irmão só de mãe ou só de pai, cada um desses herdará metade do que cada um daqueles herdar. Né? Então, o irmão unilateral eu multiplico por 1.
O irmão unilateral, desculpa, eu multiplico por 1. O bilateral eu multiplico por 2. Fica claro, né? Fica mais claro o texto do 1841 com esse exemplo. Eu, pelo menos, achei. Bom. Vamos lá. Continuando. E o tio e o sobrinho? A gente viu, quer ver? Na tela inicial, que a gente abordou, a sucessão colateral, a primeira tela, que os irmãos, eles são colaterais em segundo grau, os tios e sobrinhos são colaterais em terceiro grau, e os primos entre si, que são originários dos tios, né, são colaterais em quarto grau. Então, a gente teria que entender essa questão do tio ou da tia, da sobrinha ou do sobrinho, tá? Porque me perguntaram assim, e os primos? Os primos, ele é consequência disso, porque o colateral em... Peraí, que eu ouvi o barulhinho. O colateral em terceiro grau é o tio e sobrinho, e em quarto grau é o primo, tá? Os primos entre si. O que o artigo 1843 fala? O 1843 deixa claro o seguinte, olha só. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente filhos dos irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um desses herdará a metade do que herdar cada um daquele. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Então, vamos entender... meu Deus, não tem aqui. Eu pensei que eu tivesse um exemplo sobre essa situação, mas do direito de a gente vai ter exemplo, tá? A gente vai ter exemplo dessa situação a hora que a gente for falar da questão da representação, tá? Vamos aguentar só um pouquinho, só para a gente finalizar essa questão da sucessão pelo ente público, tá? Então, só para a gente finalizar essa escala aqui da sucessão, aí a gente já vai entrar no direito de representação, vai ficar claro esse exemplo, inclusive, do tio, do sobrinho, enfim, tá? Gente, é o seguinte, vamos lá, voltando, o 1829, ele fala da sucessão dos descendentes em concorrência com o cônjuge, dos ascendentes em concorrência com o cônjuge, do cônjuge sobrevivente e, por fim, dos parentes colaterais. Então, o Código Civil esgota até a 4ª geração de parentes colaterais a questão sucessória. Ocorre que, e se não houver esses parentes em até 4º grau colateral, tá? Então, assim, a regra é que não existe um patrimônio sem titular, porque o Código esgota, né, o parente colateral em até 4º grau. Só que isso pode acontecer, né? Aberta essa sucessão, então, quando houver o falecimento do autor da herança, é que se vai verificar quem será, né, o senhor, quem será aquela pessoa que vai receber essa massa patrimonial. Aí, o 1844, então, ele já explica isso que nós já vimos quando nós trabalhamos a questão da herança jacente, tá? O 1844 deixa claro o seguinte: não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, essa se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições ou à União, quando situada em território nacional. Então, isso a gente já viu, né, não havendo a avocação hereditária, não havendo testamento,
a sucessão vai para o ente público. É o que a gente viu lá quando nós trabalhamos do artigo 1819 até o 1823. Só para vocês lembrarem, o 1819 deixa claro o seguinte: falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens de herança depois de arrecadado ficarão sob a guarda da administração de um curador, até a entrega do sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, declarada essa herança vacante é que vai para o ente público, tá? Então, precisou lá o 1844 deixar isso claro que, na ordem da vocação hereditária não cumprida ou não satisfeita, de acordo com todo o trâmite de declaração de vacância, enfim, prevista do 1819 ao 1823, ele precisou prever o 1844 para dizer que isso vai para essa sucessão, digamos assim, vai para o ente público, tá? Bom, vamos entender um pouquinho essa questão de que a gente leu aqui no 1843, os filhos de irmão falecido, como é que funciona, para a gente entender essa questão de direito de representação, tá? O que é isso? Existem 4, 5 artigos no Código Civil, dentro dessa nossa disciplina, dessa parte da matéria, que fala sobre a questão da representação, do 1851 até o 1856, tá? Essa questão da representação é para a gente entender quem pode representar o quê. É aqui que a gente tem exemplo que vai ficar claro, tá? O que 1851 fala? Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. O que é isso? Vamos lá. Imagina que o autor da herança, José, tenha 2 filhos, Josué e Jodacil. Quando o José faleceu, o Josué, que era um dos filhos, já havia falecido. Só que ele já havia falecido, só que ele deixou filhos, o Calixto e Carmelo, tá? Ou seja, neto do Decujos, neto do José. Pela lógica da representação que o Código prevê, o Calixto e o Carmelo herdarão o quinhão que caberia a quem? Ao pré-morto. Ele é o pré-morto, né? Que era o seu pai, o Josué, um dos filhos do morto, do autor da herança, que era o José. Repartido igualmente entre eles. Quinhão este que terá o mesmo valor do recebido por Jodacil. Então, isso está no 1855. Olha como é que fala o 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes, tá? Então, o Calixto e o Carmelo, que eram filhos do pré-morto, acabam sendo representantes do sucessor, né, do descendente do José, porque era o pré-morto, tá? Então, vamos lá. Calixto e Carmelo representarão seu pai, o Josué, que é o pré-morto, incorporando aquilo que caberia ao Josué, né, se ele fosse vivo. Então, em termos numéricos, vamos entender o seguinte, olha, o valor da herança era 100 mil. O Jodacil não vai receber integralmente, porque ele é o único filho vivo. Não. Já que o outro irmão, né, morto, era pré-morto, desculpa, o Jodacil recebe 50 mil, e o Calixto e o Carmelo, representando, né, por isso que é o direito de representação, representando o Josué, que era pré-morto, eles recebem outros 50 mil. Como são 2, Calixto e Carmelo dividem esses 50 mil, 25 para um, 25 para outro, tá? Observe que o Jodacil, se ele também fosse pré-falecido, olha que as pessoas acham, inclusive, isso
não inadequado, mas que feriria isso. Mas, veja bem, vamos supor que é o que eu vou falar na próxima situação aqui. O autor da herança tivesse os 2 filhos falecidos, pré-morto, tá? Tanto o Jodacil quanto o Josué. Então, vamos pensar que se o Jodacil também fosse pré-falecido, pré-morto, deixando o Jodacil Júnior. Então, na verdade, aí o José, né? O Josué, não, é o José. Oh, meu Deus, é o Joaquim. Deixa eu ver aqui, peraí, vou voltar. Que agora eu não estou me lembrando do... Os nomes é o José, desculpa. É o José. Não, vamos imaginar o seguinte, o José tem 2 filhos, o Jodacil e o Josué, tá? Vamos supor que o Josué, no exemplo específico, já é morto, que o Jodacil também fosse morto, tá? Então, o José, que é o avô, tá? Ele tem 2 filhos pré-mortos, só que o Jodacil tem um filho, o Jodacil Júnior, e o Josué tem o Calixto e o Carmelo, certo? São 3 netos, concorda? Então, os 3 netos do autor da herança, se tiverem os descendentes todos pré-morto, por exemplo, tá? Eles estão na mesma classe de parentesco, tá? Então, eles recebem a cota entre cada um deles, ou seja, desses 100 mil vai ser dividido por 3, então cada um vai ficar com 33%, 33 mil. E não vai ser dividido entre os 2 pré-mortos para depois dividir para os netos, não, porque os 2, a próxima classe, né, dos descendentes não existe morto, digamos assim, né, não tem ninguém pré-morto, tá? Isso é importante para a gente entender essa divisão por conta do respeito a essa classe da vocação hereditária, tá? Que é dos descendentes, ascendentes, cônjuge e os colaterais. E aí, essa questão, né, de o parente em linha reta e parente em linha colateral, vocês vão também focar mais e desenvolver mais em direito de família. Então, neste momento, novamente, a nossa disciplina, não só em relação ao regime de casamento, mas também em relação à questão da vocação hereditária, ela acaba se entrelaçando, tá? E vocês ainda, eu não sei se vocês já viram isso, mas assim, vocês vão, vai caindo a ficha, né, aos poucos, tá? Em relação a isso. Bom, o que o 1852 do Código prevê, ainda no direito de representação? O 1852 fala sobre a representação sempre na linha reta do descendente e não do ascendente, né? Então, a representação, ela é possível sempre no descendente, e aí fica fácil, né? Essa primeira parte aí do artigo, a gente consegue entender. O grande problema é essa segunda parte do artigo aqui, mas nunca em relação à linha do ascendente, né? Nunca na ascendente, exatamente assim tá o texto, tá? Bom, um dos poucos casos que tem a situação de nunca, né, no próprio texto da lei. Vamos pensar num outro exemplo, olha só. A gente está falando de um inventário do João, que é o autor da herança. Ele não deixou descendente, então ele não teve filhos. Só que o João tinha vivo a sua mãe e a sua avó paterna. Por quê? A mãe desse pai, o pai já tinha sido falecido, só a mãe dele que estava viva, tá? Então, nesse caso, eu não vou para a representação da avó paterna. A avó paterna não pode representar o pai falecido. Na verdade, essa herança do João,
ela vai somente para a mãe do João, 100% para a mãe do João, tá? Então, assim, a representação é possível na linha descendente, é possível a representação dos netos em relação aos filhos se forem pré-mortos, né? Mas não é possível em relação, né, uma representação dos avós em relação aos filhos pré-mortos, tá? Mas na relação inversa isso é possível. É isso que a gente tem que entender em relação ao 1852, tá? Do Código. Agora, em relação à linha transversal, olha só, há uma situação diversa que ocorre na linha transversal ou colateral, uma vez que o direito de representação é apenas reconhecido em favor dos filhos do irmão pré-morto, tá? Então, olha aqui, o artigo 1853 diz assim: na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Ou seja, essa representação ela é possível apenas para, né, os sobrinhos ou sobrinhas, filhos ou filhas do irmão pré-morto. Então, somente esses têm direito de representação. Vamos lá. Mais um exemplo. O Guinho morre, deixando um irmão vivo, Zezinho. Os filhos do seu irmão pré-morto, Luizinho. Em tal hipótese, metade da herança para Zezinho, que é o irmão sobrevivente, e a outra metade para os seus sobrinhos, que herdarão representando quem? O pai, o Luizinho. Mas note que, na linha colateral, o direito de representação, ela se limita aos sobrinhos. Vale dizer, filhos de sobrinhos, aqueles a quem o costume nominou sobrinhos netos, não podem herdar por direito de representação, tá? Então, voltando, faz o desenho. O Guinho morre. Deixou quem? Deixou o irmão vivo, Zezinho, e os filhos do seu irmão pré-morto, os filhos do irmão do Luizinho. Então, o Guinho tinha 2 irmãos, o Zezinho e o Luizinho, tá? Nessa hipótese, metade da herança vai para o irmão, o Zezinho, ok. E a outra metade para quem? Para os filhos do irmão pré-morto, que é o Luizinho, tá? Mas não vai o quê? Para os tais sobrinhos netos, né? Então, a representação vai até esse limite aí, tá bom? Bom, essa é, inclusive, a linha que o 1854 e o 1855 definem, né? O que é o 1854? Inclusive, para encerrar esse rol dos artigos aqui no direito de representação. O que 1854 fala? Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. Óbvio. 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Também óbvio. 1856, o renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Isso é interessante, tá? Como é que funciona? Olha o exemplo. Eu tenho o Aldo, o Bruno e o Clemente, que representam o pai pré-morto na herança do avô. Então, são os 3 filhos do Francisco, que já morreu, e na herança do avô, tá? Eles concorrem com quem? Com os tios vivos, Rufino e Celino. Então, só que o Aldo, por exemplo, ele pode renunciar, pode ser o Bruno, o Clemente, mas aqui no exemplo está o Aldo que pode renunciar. Ele pode renunciar a sua cota para quem? Para o Bruno e para o Clemente. Essa cota do Aldo não vai passar para os tios Rufino e Celino, não. Vai passar o quê? Né? Para os irmãos, o Bruno e o Clemente. Então, assim, o Rufino vai herdar 1/3, o Celino 1/3, e o outro 1/3 do Aldo, né, vai ser dividido entre quem? Entre o Bruno e o Clemente, representando o seu pai Francisco, né? Então, esse 1/3, na verdade, do pré-morto, que era do pai Francisco, esse 1/3 vai ser dividido entre o Bruno e o Clemente, e não o Aldo, porque o Aldo renunciou, tá?
não dá para ele passar essa renúncia e aumentar, digamos assim, a herança do tio, né, dos tios, do Rufino e do Celino, tá? Pessoal, e aí? Falei um monte, só falei, vocês não perguntaram, eu vou até parar de... Ou melhor, eu vou... porque a última tela é a matéria da gente. Deixa eu parar de compartilhar. Parar a apresentação. Assim eu já vou vendo... Hoje a gente bateu o recorde, olha, estou muito feliz, temos 25 pessoas com a gente. Eu vou colocar aqui, que aí eu já vou anotando quem está presente, tá? O Alex está presente, a Aline eu já marquei que está presente, o Álvaro está presente, peraí que eu tenho que marcar a Andréa, o Arthur, o Dan está aí, a Edith eu já tinha marcado, o Edivaldo também, o Elton, não é 25 pessoas não, o Gustavo, é que vocês têm, o Edivaldo, por exemplo, tem duas entradas, a Jane está aí, desculpa, Jaiana está, José Roberto já tinha colocado, Marília, a Marisa, a Michele, eu já tinha colocado, a Michele Nino, a gente tem duas Micheles, né? E a Michele Borges. A Priscila, a Renata, deixa eu ver quem mais, o Rodrigo, o Silvio, a Thalita, e o Vitor eu já tinha dado presença. Quem mais aqui no chat? Já colocaram presença. Gente, eu coloquei presença para todo mundo presente, tá? Primeiro, alguém tem dúvida? Se tiverem dúvida, pode me mandar mensagem pelo chat, pode me mandar mensagem pelo sistema, pelo AVA, pelo celular, fiquem à vontade, tá? O que eu preciso dizer para vocês para a gente finalizar? Com a aula de hoje, a gente termina, tá? A gente trabalhou, só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, que nós ficamos 2 semanas sem nos ver, e de repente vocês não acompanham, inclusive, muitas vezes por força da necessidade dessas aulas online, que também não é fácil, não acompanham sempre a aula pelo código, né? Mas se vocês entenderem, a gente já trabalhou com o título primeiro da sucessão em geral, tá? Então, a gente trabalhou todos os capítulos da sucessão em geral, que é a parte geral, que é a parte que vai explicando, inclusive, tá? E a gente entrou no segundo, então a gente trabalhou o título 1, que é a sucessão em geral, falando inclusive sobre administração da herança, sobre vocação hereditária, sobre aceitação e renúncia de herança, sobre os excluídos da sucessão, a questão da herança jacente, a petição de herança, que a gente até reviu um pouquinho hoje isso. E a gente, com a aula de hoje, que nós começamos na nossa última aula e terminamos hoje, a questão da sucessão legítima, que é o segundo título do nosso código na parte de sucessões, tá? Então, nós trabalhamos do 1829, que eu diria que é o mais importante, porque é o que dá a ordem da sucessão, da vocação hereditária para a gente, né? Concorrendo com o cônjuge, que tem algumas especificidades, então, assim, tentem reforçar isso, tá? Do 1829 ao 1856, mencionando as especificidades nos artigos subsequentes ao 1829, tá? E aí, isso faz com que a gente termine o título de sucessão legítima, fazendo com que a gente, trabalhe a partir da semana que vem sobre essa questão da sucessão testamentária, tá? Então, eu vou bolar uma aula
de sucessão testamentária também não tão curta, porque eu até tenho tempo, que eu ainda vou ter bastante aula em maio para a gente trabalhar, mas imaginando o seguinte, acabar terminando um pouquinho antes a aula, uma vez que a matéria deu para concluir, enfim, para que vocês se dediquem, na verdade, na última aula, digamos assim, à realização dessas atividades, né, que a partir da aula de hoje, está gravando, quem não está presente, por favor, avisem os demais, aí a gente vai pedir para o José Roberto, se for o caso, que pelo que é o representante, enfim, avise os demais que o exercício da aula de hoje, que eu vou pedir para vocês fazerem sobre essa questão do usufruto individual e fazerem sobre essa questão do direito de propriedade, desculpa, do direito de propriedade, nossa, gente, estou ficando velha, direito real de habitação, a gente foge algumas coisas às vezes, né? O exercício da aula de hoje é algo rápido, né? É um texto simples para vocês fazerem, de no máximo 30 linhas, sobre o usufruto individual e direito real de habitação, que é algo que foi não mantido no código atual e é algo que foi mantido. Então, já adianto que o usufruto individual não foi mantido no nosso código atual, e o direito real de habitação foi mantido, mas eu quero que vocês expliquem o que vocês entendem por cada um desses. E vocês vão encontrar num livro que eu já compartilhei com vocês, do próprio Pablo Stolze, vocês conseguem fazer pesquisa na internet também sobre isso, tá? Mas é para fazer um texto simples. Esse vai valer 2 pontos. Semana que vem nós vamos falar sobre testamento. Eu não tenho atividade ainda, mas eu também estou imaginando uma atividade não muito complicada, para que vocês consigam fazer nesse tempo da última aula e para a gente poder pontuar, tá? E aí a única exceção é que a atividade do dia 23, para a gente somar 2 pontos por atividade, concluir com 6, e vocês terem mais os 4 pontos da prova integrada, aí a gente vai vou ter que separar a atividade para que vocês façam no dia efetivamente, por conta da entrega, que é dia 30, tá? Então, aí eu faço uma coisa mais simples, enfim, dependendo de como que a gente está com a matéria. Se semana que vem eu conseguir dar conta de boa parte do testamento, a gente deixa a aula do dia 23 para fazer a atividade ou as atividades, entendeu? Eu não vou tá lá como colocando prazo para vocês entregarem semana que vem, mas o que eu posso confessar a vocês existe o prazo pro forma, mas assim, eu vou computar a soma de todas as atividades e analisá-las na semana do dia 19 ao dia, na semana de 26 até 29, tá? Que é humanamente impossível começar a se organizar antes com isso, porque a gente tem realmente muita coisa para fazer, tá? E aí eu vou aceitar que vocês entreguem depois, não tem problema. A minha ideia é que todos tenham tempo e consigam fazer e pontuem e não sejam prejudicados, tá bom? Turma, alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Vocês querem já ir encerrando? Fala um pouco sobre a prova. A Marisa está pedindo. Marisa, que prova? A prova integrada ou a prova que eu não vou fazer prova, é atividade? Então, professora, era isso que eu queria saber, se essas atividades, se elas vão compor a nota da nossa avaliação. Isso, minha querida, é isso mesmo. Então, desculpa, é que eu comecei a falar no início da aula e não tinha explicado, não sei se você está desde o começo, mas assim, foi me falado que eu tenho foi falado, eu recebi e-mail, tá lá no Trello, que é um negócio de acompanhamento de processos, enfim, de gestão de atividades, que nós professores temos que lançar uma nota de primeiro bimestre até 30 de abril, tá? E se a gente tivesse, claro, né, em aula presencial, o mais fácil seria a gente separar um dia da nossa aula e aplicar uma prova, eu traria uma prova com algumas questões, enfim, vocês fariam a prova, seria mais fácil para mim, mais fácil para vocês, acredito eu, tá? Eu, na verdade, eu sou antiga, né, estou me adaptando ainda a esse ensino online. E aí eu acho muito complicado eu aplicar uma prova para vocês nessa sistemática de plataforma online, enfim.
Então, o que eu imaginei? Eu fiquei sabendo que vocês fazem uma prova integrada, se eu não me engano é terça-feira. Todos os alunos fazem uma prova integrada e para vocês, oitavo e nono semestre, essa prova integrada vale 4 pontos, o que faz com que o professor tenha que atribuir 6 pontos de prova, de atividade, o que fez, inclusive, eu tirar a dúvida com a professora Viviane, e ela me esclareceu que essa nota de P1, né, que o professor tem essa autonomia de escolher como avaliar. Como eu já tinha combinado com vocês que eu não estava avaliando as atividades que eu coloco lá nas tarefas, que a gente tem feito em aula, inclusive, para fazer alguns reforços e tal, eu falei assim, não, eu não vou avaliar o que eu já fiz em aula, né, não faz muito sentido, porque a gente já deu resposta, enfim, então eu tenho que avaliar daqui para frente. Então, daqui para frente é isso que eu imaginei, eu tenho 3 sextas-feiras de aula com vocês, até a data que eu tenho que entregar a nota, tá? Então, eu já passei uma atividade hoje, ele está lá no portal, na tarefa, que é algo simples, com valor de 2 pontos. Semana que vem eu vou passar uma outra tarefa, também simples, com valor de 2 pontos, e dia 23 também outra tarefa, com valor de 2 pontos, tá? E assim, quem não conseguir fazer essa semana, mas eu estou encerrando a aula antes, então assim, eu peço que vocês não deixem as coisas para a última hora, porque, gente, olha, quando a gente advoga, a gente trabalha muito com prazo, e tem dia que você fala assim, não, meu Deus do céu, hoje, por exemplo, eu queria adiantar os meus prazos de... Peraí, o que eu... Hoje tem uma atividade lá... É isso, Roberto? Peraí que o Roberto me mandou um WhatsApp. Não, professor, a senhora falou para comunicar os demais, eu já mandei uma mensagem no grupo, de repente alguém não está presente. Perfeito, muito obrigado, beleza, sem dúvida, entendi. Então, eu imaginei fazer isso, sim, não deixem para a última hora, porque, bom, vocês sabem, vocês são estudantes e sabem o quanto é complicado, eu quero dizer que isso, assim, a gente nunca vai se livrar na vida profissional, gente, porque eu queria adiantar meus prazos de segunda-feira, por exemplo, não acabei não conseguindo, mas você fica com isso na cabeça, né, porque tem atividade, você tem obrigação, tal, de trabalhar com prazo, e o prazo estava suspenso, agora voltou, isso está uma confusão, tá? Isso não é diferente aí na vida acadêmica. Rodrigo, eu já deixei presença para você, fique tranquila. Marisa, satisfez a sua dúvida ou não? Sim, professora, com certeza. É que eu não peguei o comecinho da aula. Tá bom. Mas ficou bem claro. Obrigado, tá? Imagina, obrigada a você. Pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar esse tempinho para tentar fazer atividade. O Roberto já avisou o pessoal que não está aí na aula. Então, para a gente combinar que hoje, semana que vem, na outra, a gente vai fazer atividade para compor nossa nota. Tá bom? Beleza, professora. Boa noite, boa semana. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Para vocês também, bom fim de semana. Se protejam, né? Se preservem e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Professora, eu fiquei com uma dúvida se essa atividade de hoje, ela vai encerrar o prazo para fazer até às 23h59 de hoje? Não vai encerrar hoje o prazo, não. Se você for ver lá no sistema, ela tá como semana que vem que vai encerrar o prazo, tá? Entendi, professora. Tá bom, obrigada. Fica tranquila. Na verdade, os prazos, eles vão ser que nem tem sido nas semanas anteriores, né? Com a diferença que agora vai computar 2 pontos em cima de cada atividade. Exatamente. E aí, o prazo só da semana, quando a gente for fazer dia 23, é que a gente vai conversar, que eu vou precisar reduzir um pouquinho esse prazo, porque se eu deixar até a semana do dia 30, eu que me ferro para lançar a nota, entendeu? Não, mas mesmo assim eu acho que dá sim, dá para fazer. Dá tempo, Também acho que estou fazendo uma coisa bem simples, para vocês tirarem bastante nota, tá bom? Ok, professora, obrigada, tá? Obrigada a vocês, um abraço, tchau, tchau. Boa noite, professora, tchau. Boa noite.